Olá, meu nome é Vanessa. Esse é meu primeiro vídeo e eu criei esse canal com o propósito de ajudar as pessoas, oferecer uma mão amiga para as pessoas que estão passando pela depressão e pela ansiedade, crise de pânico, todas essas doenças que são doenças, né? A mente são doenças que afetam o nosso psicológico, emocional e que afetam também o nosso corpo e que ainda é um pouco difícil de falar, não é fácil falar sobre isso, não é muito comum, ainda enfrentamos muitas barreiras, né? Mas eu tô aqui com esse propósito porque eu sei o que é a depressão, eu sei o que é ter crises de ansiedade, o que é ser paralisada pelas crises de ansiedade, o que é ser paralisada pela depressão. Eu não sou psicóloga, não sou terapeuta, não sou nenhuma especialista da área. A minha única especialidade é na prática, né? De passar tudo isso, de saber o que é, saber a dor, saber o que se passa na mente, saber o peso que é. E o meu propósito é esse, é oferecer uma mão amiga, né? Uma orientação, oferecer um caminho, porque muitas das vezes, quando eu tive a minha primeira crise de depressão, que foi em agosto, setembro de 2016, foi 15 dias após a minha filha nascer, a minha caçulinha nascer, eu tive uma crise muito forte de depressão e eu não sabia bem o que eu estava sentindo, não sabia o porquê daquilo tudo e foi horrível, foi muito pesado porque eu não tive a orientação certa, não tive pessoas que falassem, não, Vanessa, você tá com depressão, você precisa tratar assim. Então, foi muito difícil e aos poucos eu fui percebendo que aquilo não era normal, que era algo que eu precisava cuidar, só que eu não tinha como, eu não tinha orientação, eu não tinha base, eu não tinha nada, eu só fazia chorar e sentia aquela dor horrível e eu orava. O meu alicerce sempre foi Deus. Eu sou cristã há mais de 30 anos, foi a melhor escolha que eu fiz, entendeu? E Deus sempre foi a minha força. E se eu estou aqui viva, há 9 anos, quase 9 anos depois, é porque Ele me sustenta. Então, depois de que eu tive essa crise, eu consegui melhorar, sem medicamento, sem nada. Consegui melhorar uma pequena porcentagem, porque eu fiquei com muitos problemas. Inclusive, fiquei com crises de nervoso, eu ficava muito nervosa, tudo para mim era limitado, mas eu fui empurrando tudo aquilo até o dia que eu tive de novo uma queda de crise de depressão muito grave e eu tive que procurar um médico e tratamento, né, psicológico, porque envolve tudo. Mas eu empurrei isso por 5, 6 anos, sem medicamento, sem tratamento. E eu tinha como eu não conhecia muito bem, mas eu sabia que a medicação
eu não queria, porque a medicação, eu sei que ela não cura, né? A medicação, ela te ajuda a você se levantar para lutar, né? A medicação, ela te estabiliza, ela te levanta para você procurar outros meios de ficar curada. Então, assim, eu tinha um tabu, né? Eu não queria medicação, porque eu via 2 pessoas que eu conheço que tomam medicação há anos e não melhoravam. Então eu falava assim, não quero ficar viciada em medicamento e não ficar curada, não adianta nada. Só que não é bem assim, né? A medicação orientada por um médico especialista ali, depois que você faz exames, o médico ali investiga tudo a tua vida, ele vê o medicamento que você precisa e realmente o medicamento ele ajuda muito. E depois que eu comecei a tomar medicamento, eu comecei a melhorar uma boa parte, entendeu? Mas nessa segunda vez que eu que eu caí de novo na crise da depressão, eu fiquei muito mal. A depressão, conforme os anos, eu fui desgastando muito, né, com muito estresse. E não é porque minha vida era muito estressante, muito difícil, não, é porque quando você está com essa doença, você fica limitado. O seu cérebro, ele não te dá tudo que você precisa, né? E você fica muito limitado e acontece um desgaste muito grande. Então eu fui acontecendo um desgaste durante esses anos. E então em 2022, eu tive outra crise e eu fiquei muito mal, eu fiquei parada, me paralisou, fiquei de cama, eu só chorava, eu não me alimentava, eu emagreci, eu já sou magra, mas eu emagreci mais ainda e fiquei totalmente paralisada. E foi aí que Deus enviou uma amiga abençoada que me apresentou uma doutora, que aí eu me consultei, essa doutora me pediu vários exames e ela descobriu que eu estava com falta de vitaminas, meus hormônios estavam baixos, minha testosterona estava zerada e ela falou assim, menina, eu não sei como você está viva, porque não era para você estar viva, porque do jeito que o seu corpo tá, eu não sei como você tá viva. E eu me assustei, né? Foi um baque para mim, mas aí eu tive certeza que Deus estava me segurando, me mantendo viva, mesmo quando o meu corpo já estava falhando. Então, a depressão deteriorou as minhas vitaminas, abaixou todos os meus níveis hormonais e isso só piorava a minha situação. Então, quando eu fui na doutora, ela imediatamente me deu uma injeção de testosterona e uma outra injeção lá que eu não me recordo o nome. E eu fui tomando testosterona, eu fui tomando B12, eu fui repondo vitaminas. Então foi todo um caminho que eu tive que percorrer para poder me levantar. E é claro, eu comecei a tomar os medicamentos que ela me receitou e eu melhorei muito, voltei a me alimentar, voltei a sorrir, né? Voltei a viver um pouco melhor. Mas mesmo assim, até hoje eu luto contra a depressão e as crises de ansiedade que me acompanham desde a minha infância, que, claro, na minha infância, eu tenho 42 anos hoje, e na minha infância eu não sabia o que era a crise de ansiedade, eu não sabia o que era ansiedade, eu nunca tinha ouvido falar, e eu tive que conviver com a ansiedade, eu tive que aprender a lidar, eu tinha dificuldades para sair, porque eu tinha crise, eu não entendo até hoje muito bem o que ocasionou, o que foi que liberou, né, isso tudo no meu corpo, na minha mente, no meu emocional, mas eu tive muitos problemas, eu tive abandonos,
Eu sofri abandonos na minha infância e eu sempre fui muito cobrada, a vida me exigiu amadurecer muito rápido, então isso tudo me causou muitos danos. E até hoje eu sofro com as crises de ansiedade e atualmente eu estou meio que paralisada devido às crises de ansiedade. Então, eu tomo medicamento, né, ainda. Eu estava fazendo também, que é muito importante, eu aconselho vocês a fazer terapia com um terapeuta ou um psicólogo. Fazer, porque é muito importante, ajuda muito. Eu fiz por um tempo e tive que parar por motivos maiores, mas eu pretendo voltar porque é essencial. Medicamento, terapia, exercício físico, você se cuidar, você se priorizar, entendeu? É muito importante, ajuda muito. E você entender que não é o fim. Eu sei que parece que é o fim. Eu sei que parece que você não vai conseguir. Eu, por muitas das vezes, eu pensei, não dá mais para mim, não tem mais como eu viver com isso. Não tem como vencer, é impossível. Mas a palavra de Deus e as orações sempre me fortaleceram. A Bíblia, para mim, é a melhor coisa que tem. É o meu escape, a oração. Quando eu estou desesperada, quando eu estou na minha maior aflição, quando eu dobro meus joelhos e falo com meu Pai, é a melhor coisa, é o melhor remédio. A palavra de Deus é que me traz consolo, é que me traz a estabilidade que eu preciso para continuar. E eu creio que eu vou alcançar a minha cura. Eu vejo muitas pessoas, muitos vídeos de pessoas falando: eu tive depressão, eu tive ansiedade, eu venci. Eu tive por tantos anos, ou por alguns meses. Poxa, Senhor, por alguns meses, só por um pouquinho de anos, e eu tenho as crises de ansiedade praticamente a minha vida toda, e a depressão aos 9 anos, e é muito duro. Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus tem um propósito de tudo, e eu creio que um dos propósitos é esse, eu ser alguém que ajuda o próximo, entendeu? Eu falo assim, mas Vanessa, você não está curada, como é que você vai ajudar alguém? Eu posso ajudar alguém, alguém pode me ajudar, é uma troca de você me ajuda, eu te ajudo, nós vencemos, entendeu? Então, você que está passando por esse período de momentânea dor, de angústia, de que você acha que não vai conseguir, você vai conseguir. Você precisa lutar. Você é forte. Você não pense que tá tudo acabado, ou que ninguém se importa. Mesmo que ninguém se importe, Deus, Ele se importa com você. E Ele colocou esse desejo no meu coração. Ele me direcionou a isso, entendeu? A fazer esse vídeo para ajudar as pessoas, fazer esse canal, para que eu pretendo fazer outros vídeos colocando experiência, tanto experiência comigo como orientações na palavra, entendeu? Ajudando, porque Deus me direcionou a isso. Quem me conhece sabe que eu não sou de rede social, eu não sou de postar vídeo, eu não sou de me expor, nem fotos eu coloco direito no meu Instagram, nada. E para mim foi uma barreira muito grande, eu lutei muito para estar aqui. Eu falei, Senhor, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para isso. Mas Deus tem me incomodado, tem falado comigo. E eu creio que é uma semente.
e que vai brotar e vai crescer e vai dar frutos. E eu não me importo com os julgamentos das pessoas, com o que as pessoas acham ou deixam de achar. Eu me importo em agradar o meu Pai, o meu Deus, porque Ele sim é o que me sustenta, Ele é que me consola, Ele é que está comigo nos piores e nos melhores dias, Ele não me abandona, Ele é o que cuida de mim, Ele é o dono da minha vida. Então, a opinião das pessoas não faz diferença. Então, faça isso também. Não se importe com a opinião das pessoas, porque hoje em dia nós enfrentamos preconceitos na igreja. Não são muitos, muitos entendem e outros mais religiosos, né, não entendem, acham que é coisa do demônio, que é uma coisa que a pessoa está com pecado. Eu mesma no começo eu pensava assim, meu Deus, estou em pecado, eu estou fazendo alguma coisa errada para merecer isso. Mas não, cristão tem depressão sim, cristão tem crise de ansiedade, cristão pensa em resolver tudo do jeito dele, se é que vocês me entendem. Acabar com tudo, resolver do jeito que a gente acha. Às vezes a gente acha, não, eu tenho que acabar com isso, eu tenho que resolver isso. O fim da minha vida vai ser a solução de tudo. Pensa sim, mas essa não é a solução. Não é a solução. Entendeu? Por mais que todos ao seu redor digam que não tem jeito, ou que você está errado, ou que você está oprimido, ou sei lá o que mais que eles pensam. Não, você está doente, você está passando por um momento difícil, você é carne, você é ser humano e você tem cura sim, tem saída. Eu creio por mim e creio por você. Você só precisa lutar com as armas certas, você precisa buscar no Senhor o seu socorro, porque a palavra de Deus diz que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o que nos sustenta, Ele sabe, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece os nossos sentimentos, Ele sabe os nossos pensamentos, Ele sabe de coisas que às vezes nem nós mesmos percebemos, entendeu? Então confia em Deus. Ele existe, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é o amor, Ele é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Por mais que doa, que a luta venha todos os dias, Ele é a nossa melhor escolha. Então, primeiramente eu te aconselho, procure em Deus, busque em Deus, na palavra dEle, busque tratamento terapêutico, busque tratamento médico, investigue, peça ao médico, investigue aí meus hormônios, minhas vitaminas, principalmente a B12, né, a ferritina, ferro, tem vitamina D, né, que é muito importante, faz muita diferença, e os níveis hormonais também, que também faz muita diferença. E procure se cuidar, se amar, se priorizar, entendeu? E quem puder fazer exercício físico, uma academia, um pilates, uma caminhada, uma corrida, se cuidar, se priorizar, se amar. Por mais que você olhe no espelho e fale assim, nossa, eu tô destruída. Como muitas das vezes eu olho para mim, meu Deus, eu tô horrível, eu tô destruída. Eu me levanto, eu lavo meu rosto, eu passo meus produtinhos ali, entendeu? Cuido de mim para eu me levantar e continuar lutando a cada dia. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero finalizar ele dizendo para você, tem solução sim, tem saída sim. E a saída está em Deus, em se cuidar, em se amar. E eu vou estar aqui com vocês
dando falando de mim, né? E dando os conselhos que eu puder, que tiver ao meu alcance. Como eu já disse, eu não sou terapeuta, não sou psicóloga, não sou nenhuma especialista da área, mas eu sei o que é passar por tudo isso. E eu sei que tem solução, tá bom? Um beijo, tenham um bom dia, um dia abençoado. Que Deus abençoe todos vocês.